usar as nossas bandejinhas de frios. Eu peguei aqui uma grande, ela vai dar exatamente aqui o tamanho que eu preciso. Então, o que eu vou fazer é medir essa parte de dentro. Vou medir aqui, daqui a aqui e daqui a aqui. E eu vou cortar essa minha bandejinha exatamente nesse tamanho. O corte sempre com o estilete bem afiado para não deixar rebarba, esse é um segredo, tá? Eu venho assim por cima, corto ela e depois eu acerto exatamente no tamanho que eu preciso. Olha, desse jeito, encaixou direitinho. Agora eu já retirei aqui a parte onde vai ser a entrada da janela, né, o buraco. E aí o que eu fiz foi cortar vários retângulos, eu considerei 2 centímetros de largura, tá? E aí o comprimento é o comprimento aqui, ó, daqui até aqui. E o que eu vou fazer vai ser colar essas peças aqui. Eu vou usar cola quente, mas dá pra usar cola instantânea também. Lembrando que tem que ser aquela cola instantânea de viscosidade média, porque senão a ultra derrete o isopor, tá bom? E aí eu vou colar aqui, vou colar em toda essa parte e a gente já vai pro próximo passo. Agora o que eu vou fazer, gente, é dar uma desgastada aqui no que vai ser a minha parede, tá? Então eu venho, vou fazer como se fosse o descascado do reboco, tá vendo? Olha, eu faço aqui uns baixos relevos, ó. Aqui, onde eu achar que dá, aqui fica legal, ó, posso trazer um pouquinho pra cá também, ó. Vou deixar isso daqui não muito certinho, tá? Mas aí é onde vocês quiserem fazer essas marquinhas, tá bom? Quanto mais impressão de envelhecido vai dar na sua peça. Aqui eu usei um isopor um pouquinho mais grosso, exatamente para eu poder fazer isso. Então, quando você for escolher o isopor, presta atenção nisso, tá? Tem uns que são bem fininhos, de quase 2 milímetros, eles se não é muito legal para fazer. O melhor mesmo é esse mais grossinho. Agora, depois que eu fiz isso, ó, eu venho aqui com aquela minha canetinha sem tinta, que vocês já conhecem, e eu vou fazer as marcações como se fossem tijolos, ó. Parecendo assim. Ó, desse jeito. E aí, depois que eu fiz isso, depois que eu fiz a marcação com o tijolo, eu venho aqui e faço assim, com a minha canetinha deitada, pra colocar aqui o final do reboco, né? Como se tivesse mesmo quebrado aqui essa parte, ó. Tá vendo? E aí ele fica aparecendo assim. Tijolinho. Tijolinho aparecendo e o meu reboco também quebrado. Tá bom? E eu vou fazer isso em todas essas partes. Presta bastante atenção pra você seguir o sentido, né, do tijolinho. Para esse tamanho eu tô considerando mais ou menos 1 centímetro de tamanho do tijolinho, tá? E assim fica mais ou menos proporcional à telha que a gente tá fazendo. Aqui, gente, fica bem legal a gente dar continuidade. Então, por exemplo, quebrou aqui, olha. Quebrou aqui, eu continuo trazendo pra cá, ó. Igual o meu tijolinho começou aqui, né? Então, é como se ele continuasse pra cá. Isso dá um efeito mais natural na peça, tá vendo, ó? É como se o quebrado tivesse entrado um pouco aqui, tá bom, ó? Aí faz esse efeito, tá vendo? Fiz aqui também, olha, como se fosse uma rachadura, né? E aí também é opcional, você pode fazer onde quiser, tá bom? Agora, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui, olha, tapar aqui um pouquinho, ficou com uns buraquinhos. Na verdade não é nem que ficou com um buraquinho, mas a emenda do isopor, ela tá aparecendo pra mim. Então eu vou passar um pouquinho de massa corrida aqui nessas partes, só pra poder fazer um acabamento mais bonitinho, tá bom? Agora, gente, nós vamos começar a pintura da parede. Eu vou começar primeiro pintando os tijolos. Já peguei aqui o marrom, vou pintar a parte de dentro aqui, olha. Essa parte de dentro dos tijolos, vou pintar de marrom, todas elas, olha, toda essa parte aqui, tá bom? Agora aqui, gente, depois que eu pintei e já secou, eu vou vir com uma tinta um pouco mais clara que o marrom que eu usei, tá?
Eu tô usando aqui o cappuccino, mas pode ser o cerâmica clara também. Ele vai dar uma corzinha até mais alaranjada, que fica legal também. E aí eu venho, ó, com o meu pincel detonadinho, né? E venho aqui, ó, dando uma clareada. Detalhe, eu deixei a tinta um pouquinho aguada, um pouquinho mais aguada, ó, só pra dar uma clareada aqui nesses meus tijolos, que estão muito escuros, tá bom? Aí eu venho desse jeito aqui, ó, com a tinta meio aguada. Tá vendo que ele forma uma certa manchinha? Eu vou secar e vou mostrar pra vocês. Aqui, enquanto eu estiver passando essa tinta mais aguada e mais clara, não tem problema eu passar um pouquinho pra cá, tá? Vai até ajudar a fazer o detalhe depois, quando eu passar a tinta aqui em cima. Olha só, depois de seco, como ficou. Fica com esse efeito, né? Fica bem legal. Então, aqui agora, eu vou pra parte da pintura da parede. Eu vou usar a tinta branca e depois eu vou envelhecer essa tinta. Tô usando o rolinho, porque o rolinho já deixa uma textura bem legal. Ó, eu venho assim, desse jeito, tomando cuidado ali a parte onde eu já pintei os tijolinhos, né, pra não pegar nele. E eu venho pintando assim, tá vendo que ele fica com uma textura, olha, essa textura aqui, ó, tá vendo? E eu quero isso. Agora, gente, depois que já secou minha tinta branca, eu venho com o meu pincel sujo de tinta preta e eu vou fazer isso daqui, ó, com a mão bem leve, batendo ele assim, passando, pra que ele pegue só essas partes que estão sobressalientes, tá vendo, ó, como vai marcando os meus relevos? É isso que eu quero fazer, ó. Venho com o pincel, mão bem levezinha, e venho marcando aqui os meus relevos, ó. O pincel tem que estar só um pouquinho sujo, não pode estar muito carregado, senão ele mancha. É esse efeito aqui que eu quero, ó. Isso daqui, tá bom? E aí eu vou fazer isso nessa parede toda. Se vocês quiserem também, dá pra fazer mais de uma camada de tinta. E aí dá a impressão de que uma tinta foi sobreposta a outra ao longo do tempo, né? Fica super legal também. Mas aqui eu quero fazer ela branquinha mesmo, porque toda a peça já tá ficando com muita coisa escura, então eu quero dar uma clareada nela. Agora aqui, gente, só pra finalizar, nessas partes onde eu fiz aqui como se fosse quebrado, né, trincado, eu venho com sépia e o pincel molhado, um pincel mais fino molhado, e eu vou só pintar aqui no fundo. E aí o pincel estando molhado, não tem problema, sai um pouquinho pra fora, tá bom? Só pra fazer aqui o detalhe, tá bom? Agora o que eu vou fazer com esse retângulo que eu tirei lá da minha janela é transformá-lo numa madeira. Então, esse efeito madeira que eu vou fazer nele aqui já tem esse vídeo aqui, ó, explicando o passo a passo. Tem aí 4 ou 5 opções que eu dei pra vocês de como fazer efeito madeira no isopor. E então eu vou fazer um desses efeitos aí. E aí, olha, depois eu cortei 8 pedacinhos, 8 retângulos aqui de 1 centímetro de largura, e eu vou juntar. No caso, como eu tinha aqui um isopor de espessura de meio centímetro, ele ficou 1 por 1, tá vendo? Eu vou fazer com isso daqui a moldura da janela, tá? Eu quero como se fosse uma madeira bem grossa, bem grossa mesmo, como se fosse essas madeiras de demolição, tronco, alguma coisa assim. Então eu vou colar e vou fazer também um efeito de madeira nele, tá bom? Se você não viu ainda o vídeo que eu ensino a fazer os efeitos de madeira, volta aí pra você ver, tá? Tem várias opções aí, você pode escolher a que você mais gostar, tá bom? E aí eu explico direitinho tanto o processinho pra fazer quanto a pintura. Então aqui já estão as minhas peças coladas. Cortei 2 desse tamanho, né, aqui, e mais 2 pra encaixar aqui dentro, ó, desse jeito, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer aqui é deixar isso daqui parecendo mesmo um tronco de demolição, alguma coisa assim. Eu venho aqui, ó, e dou umas beliscadinhas aqui nas pontinhas, ó. Vou gastando aqui também, né? Faço uns riscos como se fossem os veios da madeira, ó. Todas as partes. Vou fazer isso, vou desgastar as pontinhas, ó, desse jeito. Desse jeito aqui, tá? E aí depois eu vou pintar.
Eu vou escolher a cor que eu quero, né, e vou pintar. Aqui, gente, um detalhe que eu quero fazer é como se fosse uma madeira quebrada aqui nessa janela. Então eu venho aqui, olha, e eu arranco um pedacinho pra dar a impressão mesmo que tá quebrado, olha, tá vendo? Desse jeito. Ó, arranco aqui e faço aquele mesmo que eu fiz lá nas minhas toras, olha. Tá vendo? Desse jeito. Pra dar a impressão que quebrou aqui essa parte. Depois eu vou fazer as divisões aqui das tábuas, né? Como se fosse uma janela de tábuas. Então eu venho, faço uma marcação. Venho aqui, marco. E aí faço os riscos pra dar o efeito de madeira. Tá bom? Vou fazer isso dos dois lados. Eu vou também, gente, colar aqui no meio uma plaquinha, um pedacinho assim. Aí não tem muito tamanho não, tá? É largura, né? Mais ou menos o que vocês acharem aí que fica legal. E eu vou colocar também aqui assim, fazendo um Z, tá bom? Desse jeito assim, uma de cá e a outra de cá. Agora, gente, nós vamos começar a montagem dessa peça. Tenho aqui tudo já pintado. Eu sempre falo pra vocês que eu prefiro pintar antes de montar, porque assim evita de ficar misturando, né, manchando uma outra parte da peça. E aí o que eu vou fazer vai ser montar essa janelinha aqui primeiro. Eu vou montar ela pra depois eu encaixar aqui dentro, tá? Olha, já tá aqui minha peça colada. O que eu vou fazer agora é colocar ela aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui atrás, pra ela ficar bem fixa. Eu não quero que ela fique se movendo. Eu tô usando cola quente, viu, gente? Ó, eu venho aqui, coloco ela lá no fundo, ó. Deixo ela encostada no fundo do meu quadro. E agora eu vou colocar aqui o telhadinho. Olha só, vou colocar ele assim, desse jeito. Eu fiz mais 2 negocinhos desse, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz isso. Aí eu cortei desse tamanhozinho e eu vou colocar aqui, olha, desse jeito, pra segurar. Ó, deixa eu mostrar. Vou colocar aqui pra segurar esse meu telhado, tá bom? Agora, gente, eu vou colocar as flores. Eu tenho aqui, olha, esse daqui também eu já mostrei pra vocês como faz. Já tem vídeo aí no canal. Se você não viu ainda, volta lá pra ver. Eu fiz modelinhos de primavera, né? E aí eu vou distribuir aqui, ó. Daí aqui, gente, só pra finalizar, ó, a gente passa a cola aqui e joga essas migalhinhas que caíram, olha, pra imitar como se fosse a folha mesmo caindo. Joga aqui no telhado, tá bom? E agora, como eu gosto sempre de mostrar pra vocês o resultado final nos detalhes, olha só. Olha como essa peça ficou linda, gente. E se você gostou desse vídeo, se você gostou da minha técnica, da minha didática, eu te convido a fazer o curso completo do zero ao realismo. Nós vamos fazer essa peça aí, vão ser 12 aulas com muito conteúdo legal. O curso está bem completo, tem inclusive gabarito, então mesmo você que não tem muita experiência vai conseguir fazer. Eu explico com todos os detalhes. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link se você quiser fazer o curso. É só clicar lá e ele já vai direto para a área de pagamento, tá bom? Miniatura, muito obrigada por ter ficado até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!